Corinthians quer Júnior Santos, Palmer pode se transferir pro Manchester United, Vasco contrata atacante da seleção da Colômbia, Flamengo tem interesse em Richarlison e muito mais. Estamos começando mais um Mercado da Bola, deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma novidade do seu time favorito. Vamos começar pelas contratações oficializadas. Vasco acerta a contratação de Inestrosa. O Vasco acertou a contratação de Marino Inestrosa, atacante do Atlético Nacional. O jogador de 23 anos aceitou a oferta do clube carioca, que superou a proposta do Boca Juniors. O colombiano será o terceiro reforço vascaíno para 2026. O contrato será válido por 4 anos. O Atlético Nacional aceitou a oferta em torno dos 5 milhões de dólares, perto de 30 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do atacante colombiano. Savarino é do Fluminense. Savarino será jogador do Fluminense. O venezuelano de 29 anos procurou a diretoria do Botafogo antes de preleção para o duelo contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira, e informou que está finalizando os detalhes do acerto com o rival. Assim, o jogador pediu para ser dispensado da partida do Alvinegro. Internamente, o Botafogo entendia que negociar Savarino seria uma decisão impopular perante a torcida. No entanto, o clube passa por um momento de necessidade de redução da folha salarial. O salário de Savarino estava entre os 5 maiores do elenco. O Tottenham anunciou a contratação do lateral esquerdo brasileiro Souza, vindo do Santos. O Tottenham chegou a um acordo com o Santos no início deste mês, após uma oferta inicial de cerca de 8 milhões de libras ter sido rejeitada. Uma oferta revisada, de aproximadamente 15 milhões de euros, cerca de 93 milhões de reais, foi aceita, permitindo que o negócio fosse finalizado. Souza abriu mão do valor que tinha a receber pelos seus direitos econômicos em prol do Santos. Souza se torna a segunda contratação do Tottenham na janela de transferências de janeiro e a primeira adição defensiva sob o comando do técnico Thomas Frank. O Atlético Mineiro garantiu a chegada de mais um reforço para 2026 e anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Mateu Cassierra. O colombiano de 28 anos estava no Zenit e assinou contrato com o Galo por 4 temporadas. Ele foi comprado em definitivo pelo Galo por 7 milhões de euros, equivalente a 43,7 milhões de reais. Luiz Gustavo é do Atlético. Atlético oficializa a contratação do volante Luiz Gustavo. O Atlético Paranaense oficializou, nesta sexta-feira, o volante Luiz Gustavo. Aos 38 anos, o experiente jogador, que estava no São Paulo, chega ao CT do Caju com um contrato válido até o fim de 2026. A contratação é vista como um movimento estratégico pelo perfil de liderança ao elenco comandado por Odair Helma. Cole Palmer está disposto a trocar o Chelsea por outro gigante do futebol europeu. Considerado por muitos torcedores como o principal jogador do elenco, o meia estaria disposto a trocar os Blues pelo Manchester United. O jogador está decidido a apresentar um pedido de transferência ao Chelsea para facilitar o acordo entre os clubes. Vale ressaltar que o contrato de Cole Palmer com os Blues se encerra somente em 2033. Nascido na cidade de Manchester, o inglês estaria sentindo falta de sua vida na cidade. Na Inglaterra, inclusive, especula-se que o jogador era torcedor do Manchester United na infância, apesar de ter jogado por muitos anos pelo Manchester City. Apesar da vontade do jogador, até o momento, ainda não há informações sobre qualquer movimentação entre os clubes. Júnior Santos. Corinthians abre conversas com o Atlético Mineiro para contratar Júnior Santos por empréstimo. A intenção do Corinthians é ter o jogador por empréstimo de 1 ano, sem custo, assumindo o pagamento dos salários do jogador. No contrato já haveria um valor pré-fixado para a aquisição de Júnior Santos no futuro. A informação dada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo GE. O Atlético Mineiro tem contrato com Júnior Santos até o fim de 2028 e avalia a liberação por empréstimo. Na última temporada, o jogador sofreu com lesões e disputou 29 partidas, com 2 gols marcados e uma assistência. Rafael Veiga está muito perto de deixar o Palmeiras. O clube encaminhou, nas últimas horas, um acordo de empréstimo com o América do México pelo meia, segundo informação do jornalista Christian Moraes. A negociação avançou após pedido direto do técnico André Jardine e ganhou força nos bastidores do mercado da bola. O jogador vê com bons olhos a mudança. O modelo do negócio prevê um empréstimo com metas esportivas que ativam uma obrigação de compra ao final do vínculo. O valor estipulado gira em torno de 10 milhões de dólares, cifra considerada satisfatória internamente pelo Palmeiras neste momento.
O América do México ajusta detalhes finais da proposta antes de oficializar o acordo entre os clubes. A boa relação com André Jardine também pesou na decisão. Talisca é procurado por Corinthians e Grêmio. O atleta, que tem contrato com o Fenerbahçe, que tenta renovar seu vínculo, não está convencido de que deve seguir na Turquia, e a tendência é que troque de clube no meio do ano. Cientes disso, os dois gigantes brasileiros se interessaram, mas uma possível negociação não é nada fácil. Isso porque, para liberar Talisca agora, o Fenerbahçe pediria uma alta quantia. E depois aparece o fato dele ter um salário bastante alto, fora dos padrões brasileiros, e não parecer disposto a baixar tanto seus vencimentos para voltar ao Brasil. Talisca está com 31 anos e soma 28 partidas pelo Fenerbahçe nesta temporada, com 17 gols marcados e 3 assistências. Rubem Neves. Real Madrid está disposto a pagar até 20 milhões de euros para comprá-lo em janeiro. Rubem Neves ainda não renovou seu contrato com o Al Hilal e cogita um retorno ao futebol europeu. Ele, inclusive, é desejado pela diretoria do Manchester United, mas ainda não recebeu uma proposta formal por parte dos Red Devils. O Diário AS ressalta que a diretoria do Real Madrid está disposta a pagar até 20 milhões de euros, 124 milhões de reais, aos sauditas para comprar o meio-campista português. Todavia, para atuar no clube, Neves teria de concordar com um salário não tão alto quanto o que recebe no Oriente Médio. Na atual temporada, somando Al Hilal e seleção portuguesa, o meio-campista disputou um total de 27 partidas. Nelas, ele balançou as redes em 8 oportunidades e distribuiu 6 assistências, totalizando 14 participações em gols até aqui. Ele está atualmente com 28 anos de idade e possui vínculo até junho deste ano. Ou seja, caso opte por não comprá-lo agora, os merengues poderiam tentar contratá-lo sem custos para a próxima temporada do futebol europeu. O Flamengo volta a ser ligado ao nome de Richarlison, que deve deixar o Tottenham na próxima janela de transferências. Nesta semana, o jornalista Bruno Andrade já havia noticiado que o atacante quer deixar o Tottenham para o meio do ano. Agora, o Bolave Brasil informa que o Flamengo voltou a buscar informações sobre Richarlison após um pedido de Felipe Luiz. O treinador entende que, mesmo com a possível chegada de Paquetá, o clube ainda precisa de mais uma opção de peso para o ataque. Por outro lado, o Flamengo não deve ser o único clube nesta disputa. Vale ressaltar que, nos últimos meses, times até mesmo da Premier League chegaram a demonstrar interesse no futebol de Richarlison. O ex-clube do jogador, o Everton, foi um deles. Encerramos mais um Mercado da Bola. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias do futebol mundial. Obrigado por assistir até o final.